This call is now being recorded. Então vamos lá, mais uma revisão aqui, Direito Constitucional, né? Turma da Polícia Civil, professor Muniz. Vamos lá, pessoal. Nossa primeira questão vai falar o seguinte: o assunto dela é sobre poder constituinte, tá bom? Então, quando a gente fala em poder constituinte, nós temos o poder originário e o derivado. Esse derivado, ele subdivide em dois, em reformador e em poder decorrente, tá certo? Professor, então, vamos lá. O poder originário é aquele poder que ele é permanente, ele não se esgota. É o poder que cria uma Constituição, ele pode ser invocado a qualquer momento, então ele é ilimitado, tá? É um poder originário. Então, a partir do poder originário, é criado as constituições. Tá? Então, o poder originário, pessoal, ele tem uma característica muito importante, que é a sua permanência. É como se fosse uma chave que fica guardado ali com o guardião para o resto da vida. Aí, quando a gente precisa usar a chave para invocar uma nova constituinte, para ser feita uma nova constituição, você vai lá e pega a chave do poder originário, certo? Então, o poder originário, ele vai criar a Constituição, tudo bem? Então, essa nossa Constituição de 88 agora, ela veio do poder originário, tá certo? O derivado, ele subdivide em reformador e o poder decorrente. O que é o poder reformador? Bom, quando a gente cria uma Constituição, ela pode ser reformada. Reformada de que forma? Através das emendas constitucionais. Aí tem aquele quórum lá de aprovação, tá? Então, a emenda constitucional, ela vai emendar, ou seja, o que não foi feito na Constituição foi verificado agora recentemente, então a gente vai adicionar. Então, vai ser feita uma emenda à Constituição. Esse é o poder derivado reformador. Já o decorrente é aquele poder, tá, que cria as constituições de cada estado. Nós temos aí 26 estados mais um Distrito Federal, onde cada estado ele tem sua constituição estadual. Então, aquela constituição do estado, ela veio de onde? Ela veio do poder derivado. Derivado de quem? Do poder originário. Derivado decorrente. Então, o decorrente são as constituições estaduais. Então, aqui é o decorrente, são as constituições estaduais. O reformador, você vai lembrar das emendas constitucionais, tá bom? Então, o gabarito dessa nossa primeira questão, ó, é letra E, tá bom? O que ele diz aqui, ó? O poder constituinte é a manifestação soberana da suprema vontade política de um povo, social e juridicamente organizado. A respeito do poder constituinte, é correto afirmar que, ó, o poder constituinte, originário, é permanente, eis que não se esgota no momento do seu exercício. Ou seja, o poder originário ele não tem um esgotamento. Ah, eu utilizei, pronto, não posso mais utilizar. Não é isso. Ele não se esgota no momento do seu exercício. Ele pode ser convocado novamente a qualquer momento. Tá? Então, por isso que o gabarito dessa questão, letra E, eu acredito muito numa questão dessa na prova de vocês, cobrando o poder originário. Certo? Então, tá aí, gabarito letra E dessa questão. Ok? Ó, o poder constituinte derivado, o derivado ele subdivide em quê? Derivado tem um reformador e tem o derivado decorrente. Decorrente. Certo? O decorrente é que cria o quê? As constituições estaduais. O reformador cria as emendas constitucionais. Ele está dizendo, o poder constituinte não está preso aos limites formais. É errado. O derivado, pessoal, ele tem limites, diferente do originário. O originário não tem. O limite é ele mesmo. Agora, o derivado, ele se prende, o limite dele é o poder originário. Então, o poder derivado ele tem limites, tá? Por isso que esse item A está errado. Poder constituinte originário está previsto e regulado no texto da própria Constituição. Errado, pessoal. Poder originário, tá? Ele não está regulado na própria Constituição. Ele é um poder, é como se fosse uma coisa divina, né? Como se fosse uma coisa divina. Ele é permanente. Ele pode ser invocado a qualquer momento. É como se fosse uma chave. Pronto, vamos fazer uma nova Constituição. Ok, vai ser convocado a Assembleia Constituinte para ser feita a Constituição.
certo? Então, excelente, essa questão item B está errada. O poder constituinte derivado pode se manifestar na criação de um novo Estado ou na refundição de Estado. Nada a ver, pessoal. Tá? O poder constituinte derivado, ele subdivide em dois: reformador e decorrente. O reformador é só para fazer emendas à Constituição. O decorrente, ele vai criar uma Constituição do Estado. Não é que ele vai criar um novo Estado e refundir um Estado, não. Tá bom? Essa não é a definição adequada. O poder constituinte originário pode ser reformador ou revisor. Errado. Isso daqui é o derivado. Tá? Essas definições aqui é do derivado. Então, o gabarito dessa questão, letra E. Vamos aqui à nossa segunda questão. Tendo em vista o tema poder constituinte, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Vamos lá. Gabarito dessa segunda questão, pessoal, ó, letra E. Por quê, professor? Vamos lá, porque senão a gente não consegue terminar aqui, ó. A competência atribuída aos estados federados brasileiros, né, para a elaboração de suas constituições, segundo doutrina pacífica a esse respeito, é denominada poder constituinte derivado decorrente. Certo, pessoal? Por quê, ó? Dentre os estados, se for para criar uma constituição estadual, ó, é da onde? É do poder constituinte derivado decorrente. Foi o que eu falei. Tá vendo como as questões são repetitivas, ó? Então, o poder constituinte derivado decorrente, ele vai criar as constituições de quê? Dos estados. Não esqueçam disso. Poder constituinte derivado decorrente, ele vai criar a Constituição do Estado. Como a gente está fazendo um concurso no âmbito estadual, pode ser que caia essa questão sobre a criação da Constituição estadual. Tá bom? Então, não esqueçam disso aqui. Ó, o poder constituinte derivado reformador é aquele que instaura uma nova ordem jurídica, rompendo por completo com a ordem jurídica precedente. É errado. Isso aqui é o poder constituinte originário. O originário é que vai romper com a ordem jurídica atual para ser criada outra. Certo? Então, gabarito da nossa segunda questão, letra E. Por favor, não esqueçam dessa definição. Poder constituinte derivado decorrente. Que cria as constituições estaduais. Deixa eu só fechar aqui o WhatsApp, senão vai ficar chegando mensagem direto. Certo? Vamos lá, fechei aqui. Voltando aqui. Shift 5. Tá. Questão número 3. O assunto, professor. Ó, outro ponto que eu acho que vai cair também é a questão daquelas questões que cobram para você saber quem são os bens da União, as competências exclusivas, privativas, comuns e concorrentes. Foquem nessas concorrentes, ó. O que é isso, professor? Está lá no artigo 20 ao 24 da Constituição Federal, certo? Esses assuntos aqui são muito decoreba, certo? Decoreba total. Você tem que ler do artigo 20 ao 24 da Constituição para você ter noção sobre bens e competências exclusivas, o que é privativo, o que é comum, o que é concorrente entre os entes da União, os estados e os municípios. Mas eu vou fazer uma palhinha rapidinho para você entender o que é isso aqui, ó. Professor, isso daqui que a gente vai estar resolvendo agora é simplesmente assuntos que têm uma divisão. Bom, esse assunto aqui é competência de quem é do Estado? Esse assunto aqui é competência de quem é da União? Esse assunto é de quem é dos dois? É só de um? É isso que a gente vai aprender. Quem é que vai legislar? Quem é que vai criar leis sobre isso aqui? É o Estado? É a União? É isso que a gente vai aprender. Se a competência é concorrente, é porque vai para o Estado, é o Estado e a União que cria. Se a competência é exclusiva de um ente, por exemplo, exclusivo da União. Nem o Estado pode se meter. Se é privativa, por exemplo, privativa da União. Então,
é uma competência, por exemplo, quem é que faz os crimes? Legislar sobre direito penal é competência da União, né? Privativa da União. Mas ela, quando uma competência é privativa, é porque ela pode ser o quê? Delegada. Tá? Ou seja, pode ser que tenha uma delegação dessa competência para um Estado, por meio de lei complementar. Se é uma competência comum, é para todos os entes, ou seja, questão de proteger o meio ambiente, ó, é o Estado que protege, a União que protege, os municípios que protegem. Então, são questões mais lógicas, mas a gente vai resolver algumas questões e eu vou trazer para vocês algumas das questões que foram cobradas sobre esse assunto. Ó, nessa terceira questão, pessoal, ó, ele está perguntando assim: de acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa correta a respeito das competências administrativas e legislativas da União dos Estados. Ó, o gabarito dessa terceira questão, letra A. Por quê, professor? Ó, compete à União planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Ah, professor, mas eu pensava que era uma competência do Estado. Não é, pessoal. Ó, o cara vê um negócio desse aqui e vai errar. De acordo com a Constituição Federal, tá? A competência de promover, planejar a defesa contra quando acontece uma calamidade pública, por exemplo, secas, inundações, é competência da União, certo? É competência da União, certo? Ó, tá aqui, ó. Tranquilo? Letra B, ó. Aos estados compete a instituição das diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive a habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Então, isso aqui fica com os municípios, né, pessoal? Desenvolvimento urbano, habitação, saneamento e transporte urbano, né, fica com o município. Certo? Legislar sobre direito administrativo é da competência privativa da União. Não é. Direito administrativo é todos, tá, pessoal? Todos os entes. União, Estado, né? E até mesmo os municípios. Porque direito administrativo é uma matéria bem ampla, né? Então, vai de acordo com cada ente. Somente os estados podem legislar sobre juntas comerciais. Errado. Juntas comerciais, isso aqui, tanto a União, é uma competência concorrente, ó. Tanto a União quanto os estados, eles legislam sobre juntas comerciais. Compete aos estados organizar, manter e executar a inspeção de trabalho. Errado. Inspeção de trabalho não é o estado, inspeção de trabalho é a União. Certo? É a União. Então, gabarito dessa questão, letra A. Então, vai cair questões dessa na prova de vocês, querendo saber as competências. Ah, isso aqui é de quem? É do Estado? É do município? É da União? Certo? Vamos lá. Quarta questão. Segundo a Constituição Federal, é correto afirmar que a União tem competência para, ó, gabarito da quarta questão, letra A, pessoal. Legislar privativamente sobre quem? Diretrizes e bases da educação nacional. Então, a LDB, né, que é a Lei das Diretrizes Básicas, então essa aqui é uma competência da União. Legislar privativamente sobre a LDB, né, que é a Lei das Diretrizes Básicas Educacionais. Ele pode dizer que a Lei das Diretrizes Básicas Educacionais é uma competência do Estado, e não é. Fazer a lei, a criação da LDB é da União. Tudo bem? Ok. Show de bola aí, né? Quarta questão, letra A. Vamos aqui na quinta. Assinale a alternativa que contempla matérias de competência legislativa concorrente. Ó. Quando ele diz concorrente, é porque é tanto da União quanto dos estados. Então vamos lá. Gabarito da quinta questão, para quem não sabe, que vai aprender agora comigo. Gabarito da quinta questão, letra E, pessoal. Ó. Direito penitenciário, quem vai legislar? Tanto a União quanto os estados. Procedimentos em matéria processual penal, tanto a União quanto os estados. Proteção à infância e à juventude, também dos dois.
Agora, cuidado, ó, colocar uma observação aqui. Se ele trouxer direito processual penal, direito processual penal, essa competência do direito processual penal aqui fica com quem? É privativa da União. Certo? Direito processual penal. Agora, procedimentos em matéria processual, isso aqui é concorrente. Tanto fica com o Estado quanto com a União. Então, os dois podem legislar sobre esses assuntos. Certo? Gabarito da quinta questão, letra E de escola. Bem? Ok, ok, ok. Vamos lá. Questão número 6. Segundo a Constituição Federal, no título da organização do Estado, compete à União, aos Estados e ao DF legislar concorrentemente, ou seja, tanto a União quanto os Estados. Prestem bastante atenção. A União, ela vai legislar, quando ela for criar uma lei, quando é competência concorrente dos dois, é o seguinte, ó. A União, ela faz a parte geral. Os Estados, eles vão fazer o que? A parte específica, ou seja, específica de cada estado, certo? Específica de cada estado. Então, quando existem competências concorrentes, por exemplo, aquelas questões de direito penitenciário, quem vai dizer como é que ocorre é a União. Mas cada estado ela vai fazer sua lei mais específica em cada caso, mas sempre obedecendo a matéria geral que foi criada pela União. Então, quando eu digo competência concorrente, é porque a União fica com a parte geral e os estados ficam com a parte mais específica, certo? Quando o estado, a União se omite, não faz nenhuma lei, o Estado ele tem competência plena, ele faz a lei. Caso a União crie essa lei, aí a União vai pegar, bom, o Estado fez a lei porque eu tinha me omitido. O que é que vai acontecer? A lei do Estado só vai ser revogados os itens que forem contrários àquela situação que a União fez, aquela nova lei que a União fez. Os outros itens que estão de acordo, eles são mantidos. Tá? É assim que acontece na competência concorrente. Então vamos lá. Segundo a Constituição Federal, é uma competência concorrente. Vamos lá, ou seja, tanto a União quanto os estados. Pessoal, gabarito letra A. A matéria da previdência social, a matéria de previdência social, ela é uma competência tanto da União quanto dos estados, né? Quanto também do Distrito Federal. Então, é uma competência concorrente sobre matéria de previdência. Então, a União tem sua previdência, o Estado também tem sua previdência. Certo? Trânsito e transporte. Trânsito e transporte é uma competência só da União. Né? Privativa da União. Beleza? Agora, previdência é os dois. Tranquilo? Lembrem dessa questão. Previdência são os dois. Legislar concorrentemente sobre previdência social, tanto compete à União quanto aos Estados. Sétima. Segundo a Constituição Federal, no título da organização do Estado, inclui-se entre os bens do Estado. Opa, questão cobrando o que é bens do Estado. Ó. Questão boa, hein? Gabarito, letra A. Por quê, professor? O que é que são bens do Estado? As águas superficiais ou subterrâneas que tem dentro do nosso Estado, né? Em regra, é do Estado que a água está dentro. Agora, aquelas águas, né, fluentes, emergentes, né, que estão em depósito, que sejam decorrentes de obra da União, aí é da União. Então, como é que acontece? Ó, o que não for da União, sobra para o Estado. A regra é essa. O que não é da União, é do Estado. Beleza? Então, por exemplo, águas superficiais que se encontram dentro do Estado, mas é decorrente de obras feitas pela União, então é da União. Se ela fez. Agora, o restante, que não foi feito pela União, está dentro do Estado, pela Constituição Federal, é do Estado. Então, gabarito dessa questão, letra A. Então, as águas, em regra, superfícies subterrâneas, que tem dentro do Estado, em regra, é do Estado.
com exceção daquelas que foram feitas, aquelas barragens, por exemplo, que foi feita de obras da União. Certo? Ok. Todas essas três aqui, ó, são da União. Bens da União. O que, professor? Minerais, inclusive do subsolo. Terrenos de marinha, também é da União. Terras que foram ocupadas pelos índios, também é da União. Tudo bem? Show de bola. Então, gabarito da sétima, letra A. Letra. Deixa eu só passar aqui. Letra A. Aqui, ó. Beleza? Bora aqui. Próxima questão. Assunto do Congresso Nacional, que é um outro tema que tem aqui no edital de vocês, ó. Então, vamos lá. Então, achei uma questão. Essa questão é da IDECAN, ó. IDECAN. É da própria IDECAN, essa questão aqui. Ó, o Poder Legislativo, segundo o artigo 44 da Constituição Federal de 88, é exercido pelo Congresso Nacional. Quando eu falo Congresso Nacional, o sistema ele é o quê, professor? Bicameral. O que é um sistema bicameral? Tem Senado e tem Câmara dos Deputados, são dois. Né? Daqui, ó, Senado e Câmara. Sobre o Congresso, marque verdadeiro ou falso nas afirmativas. Vamos lá. O nosso Congresso, ele é unicameral? Errado, né? Ele é o quê, professor? Ele é bicameral. Já está errado. A Câmara dos Deputados tem como prerrogativa a representação do povo. Certo, pessoal? Verdadeiro. Câmara dos Deputados representa o povo. O Senado, ele representa o quê? Os estados. Então, aqui também está verdadeira. O Congresso Nacional Brasileiro possui funções estritamente legislativas. Errado. Pessoal, o Congresso, ele cria leis, lógico, mas ele também tem a ação de fiscalizar. Certo? Ele fiscaliza também os poderes, né? Através daquele freios e contrapesos. Os poderes são independentes e harmônicos, mas existe uma fiscalização. Então, o gabarito da nossa oitava questão vai ser o quê? Ó? FVVF. Deixa eu ver se tem alternativa. Tem. Letra B, né? Então, oitava, letra B de bola. Então, pode marcar no seu material aí. Vamos lá. Outra, assunto do Senado Federal. Outra questão que eu acho que pode cair, ó, no artigo 52 da Constituição. De acordo com o texto constitucional, compete privativamente ao Senado Federal. Então, vocês vão aprender agora com as questões, tá? As competências do Senado, certo? Competência do Senado. Professor, vamos lá. Aprovar previamente por voto secreto, após arguição pública, a escolha do Procurador-Geral da República. Perfeito. Nosso Procurador-Geral da República hoje é aquele cara chamado o senhor Augusto Aras, né? Como é que é feito? O Senado, pessoal, ele também faz a sabatina para colocar o ministro do STF dentro, né? E também, ele também faz uma espécie de sabatina do Procurador-Geral da República. Então, é feita uma arguição pública, o voto é secreto, né? E aí escolhe o Procurador-Geral da República. É uma competência privativa do Senado. Certo? Ó, proceder à tomada de contas. Tomada de contas, isso aqui é competência da Câmara dos Deputados. Tomada de contas do Presidente da República, Câmara dos Deputados. Autorizar o Presidente da República a declarar guerra, celebrar paz, permitir que forças estrangeiras transitem pelo território ou dele permaneçam. Isso aqui é competência do Senado. Aliás, deixa eu conferir aqui. Isso aqui é competência do Congresso. Tá? Competência do Congresso Nacional. Vão declarar guerra, celebrar a paz, permitir que forças estrangeiras transitem pelo território ou nele permaneçam. Então, isso aqui é a competência do Congresso Nacional. D. Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal.
né? Autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas, também é do Congresso, né? Congresso Nacional, Congresso Nacional. Aprovar o estado de defesa, né? E a intervenção federal. E autorizar o estado de sítio, porque é o seguinte, o estado de defesa ele é praticado pelo presidente da República. Ele pratica, depois manda para o Congresso, né? Já o estado de sítio, como é que é feito o estado de sítio? É assim, tem que pedir autorização primeiro o Congresso, para depois autorizar o estado de sítio. Por isso que ele colocou aqui, ó, autorizar o estado de sítio e aprovar o estado de defesa. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Isso aqui também é do Congresso. Congresso Nacional. Ou seja, se o presidente da República, né, o Poder Executivo, fazer um ato legislativo, né, e fugir da competência dele, então o próprio Congresso, que tem competência de fazer essas leis, vai lá e susta aquele ato feito pelo Poder Executivo. Mas é os atos que exorbitem o poder regulamentar do Poder Executivo, ou seja, o presidente lá fez um ato que passou da esfera dele, exorbitou. Quem faz essa sustação desse ato normativo é o próprio Congresso. Certo? Então, gabarito dessa questão, letra A, nona. Vamos lá. Questão 10. Assunto da emenda à Constituição. O que é que eu quero que vocês saibam? O artigo 60, que vai cair também na prova de vocês. Bora lá. Sobre as emendas, eu quero que vocês saibam que no artigo 60, ele fala também das cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas. O que é que são cláusulas pétreas? Existem alguns assuntos, pessoal, que não pode ser modificado na Constituição. Por exemplo, voto secreto, os direitos individuais, certo? Forma federativa dos estados, isso não pode ser alterado por emenda de jeito nenhum, certo? Então, o gabarito dessa questão 10, ó, letra C. Ó, vamos lá. Por quê, professor? Ele colocou uma situação aqui, ó. Imagine que um terço dos membros da Câmara dos Deputados apresentou proposta de emenda constitucional com o objetivo de alterar o voto popular secreto. Não pode, porque o voto secreto ele é o quê? É uma cláusula pétrea, não pode ser alterado por emenda. Certo? Então, isso aqui está inconstitucional. Sob o prisma de quê? Pois a Constituição não pode abolir o voto secreto. Aqui. Gabarito letra C. A Constituição ela não pode abolir o quê, professor? O voto secreto. Tudo bem? Show? Então, essa situação aqui sobre a emenda constitucional, né, está totalmente inconstitucional, porque não pode ser feita uma emenda para abolir o voto secreto. O voto secreto é uma cláusula pétrea, assim como as formas federativas dos estados e a questão dos direitos individuais. Ok? Questão 11. Vamos lá. Marque a assertiva correta de acordo com o processo legislativo de elaboração de uma emenda à Constituição. Vamos lá, pessoal. Ó. Se cair essa questão na prova de vocês de processo legislativo, tá? Vamos lá. Outra questão que sempre vai estar na boca de vocês, que vocês não podem errar, é a questão das cláusulas pétreas. Cai muito sobre isso aqui, ó. O gabarito dessa 11 aqui é letra E. Olha como é repetitivo, ó. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado. Ó. Correto. Então, vamos lá. Cláusula. Estudando questões. Ó. Então, se a questão trouxer a questão do voto secreto, a questão da forma federativa dos Estados, né? Forma federativa dos Estados, a questão dos direitos individuais, direitos individuais, não esqueçam que isso aqui é cláusula, esses três aqui que a gente viu até agora, são cláusulas pétreas. Forma federativa dos estados, voto secreto, direitos individuais e coletivos.
Tudo isso aqui é cláusula pétrea, certo? Então, não pode ser objeto de quê? De emenda constitucional, um assunto que seja para abolir a forma federativa dos estados. Não pode. Não pode. Forma federativa do estado é a cláusula pétrea. O cara bota um texto do tamanho do trem na questão, só para falar isso. Ó. Ele vai lá, você vai pegar um texto, aí tem lá, um texto do tamanho do trem, aí você vai lendo, 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 pá, 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 pá. No final, ele só quer o seguinte, ó, marque a alternativa correta de acordo com o processo. Aí você tem que saber. Então, eu acredito muito numa questão dessa de cláusula pétrea. Viu? Não esqueçam. Então, emenda constitucional aprovada nas duas casas, em 2 turnos, né? Aprovado por 3/5 dos votos aí. Certo? Cláusulas pétreas. Vamos lá, questão 12. Assunto da responsabilidade do presidente da República. Essa daqui eu também acho que pode cair para vocês, viu? Questão número 12. Ó, vamos lá. Carlos Saul, presidente da República, recém-eleito, objetivando tornar o início do seu mandato mais eficiente, sobre o ponto de vista orçamentário, autorizou por meio de 2 decretos a abertura de um crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado. Com certeza, isso aqui pode gerar o quê? Responsabilidade do presidente, né? Responsabilidade. Sem fundamento no orçamento, vindo a cometer crime contra a lei orçamentária. Em razão disso, no ano seguinte foi denunciado por Maria Eugênia, cidadã atuante e vigilante, a Câmara dos Deputados. Nesse cenário, considerando as possíveis consequências jurídicas decorrentes da conduta mencionada pelo presidente, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. O gabarito dessa questão é letra E, pessoal. Por quê? O presidente, pelo que eu estou vendo aqui, ele cometeu um crime de quê? De responsabilidade. Os crimes de responsabilidade, para eles serem aceitos, né? Primeiro, quando existe uma denúncia contra o presidente da República, essa acusação, primeira coisa, tem que passar pela Câmara dos Deputados. Primeira coisa. Então, ó, admitida a acusação pela Câmara dos Deputados, né, após a instauração do processo, né, por 2/3 aqui da Câmara dos Deputados, e após a instauração do processo pelo Senado, porque depois da Câmara vai para o Senado, tem que ser admitido por 2/3 dos deputados aquela acusação. Quando passar pela Câmara, vai para o Senado, certo? Quando for para o Senado, aí ele fica suspenso das funções. Foi o que aconteceu com a presidente Dilma, não foi? Não sei se vocês lembram. Quando chegou no Senado, ficou suspenso, né, das suas funções pelo prazo de 180 dias. Aí, o que acontece? Ficará suspenso de suas funções, cessando o afastamento caso o julgamento não seja concluído no prazo de 180 dias. É isso aqui. Então, vai passar primeiro pela Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado. Quando for para o Senado, pessoal, 180 dias ela fica afastada. Caso passe esse período, aí ela volta novamente para as funções. Quem? O presidente. Então, nessa situação que aconteceu, ele está querendo cobrar dos seus estudos. Se você sabe, quando uma coisa, o presidente ele é acusado, tem que ir para onde? Primeiro tem que ser admitido o quê? A acusação pela Câmara dos Deputados. Certo? Quantos? 2/3. Passou por lá, vai para o Senado. Quando for para o Senado, ele fica suspenso das funções. Período de 180 dias. Passou disso aí, o presidente volta novamente para o cargo. Certo? Isso nos crimes aí de responsabilidade. Nos crimes de responsabilidade, quem vai julgar é o Senado Federal. Se for crimes comuns, depois de admitida a denúncia pela Câmara, quem vai julgar é o STF. Certo? Não esqueçam disso.
Vamos lá, questão número 13. Órgãos do Poder Judiciário. Vamos lá. 13. Quanto ao Poder Judiciário, a Constituição da República Federativa do Brasil prevê que, vamos lá, ao Poder Judiciário é assegurado autonomia administrativa, porém não é assegurada autonomia financeira. Errado. É assegurado sim autonomia financeira. O Estatuto da Magistratura trata-se de uma lei ordinária. Errado. O Estatuto da Magistratura é uma lei complementar. De iniciativa do STF. O STF é que ele vai dar iniciativa para ser criado o Estatuto da Magistratura. C. São, dentre outros, órgãos do Poder Judiciário. Quem são? Professor, o CNJ é um órgão do Poder Judiciário? É. É sim, viu? O CNJ, pessoal, tá? Ele serve para julgar os magistrados, mas em relação a questões administrativas, internas. Ele não vai julgar o que o juiz disse da definição da sentença. Ele não julga coisas jurisdicionais. O CNJ ele se preocupa só em punir os magistrados por erros internos, tá? Mesmo assim, o CNJ ele é um órgão do Poder Judiciário. STJ faz parte? Faz. Tribunal Superior do Trabalho também faz. Tribunais e juízes eleitorais também entra. Tribunais e juízes militares também entra nos órgãos do Poder Judiciário. Então aqui está correto. Gabarito letra C. Aqui ele quis saber quem são os órgãos do Poder Judiciário. Tudo bem? Então arrocha o nó. O quinto constitucional. O que é o quinto constitucional, pessoal? Porque é o seguinte, ó. Um quinto lá das vagas, para você entrar no TRF, nos tribunais de justiça dos estados, no Tribunal Regional do Trabalho, no Tribunal Superior do Trabalho, esses aqui, ó, para você, um quinto das vagas são reservadas a advogados e também ao pessoal do Ministério Público. Certo? Ó, um quinto das vagas. No STJ, é só um terço das vagas, que é o terço constitucional. O quinto constitucional é só nesses aqui que eu falei, o TRF, TJ, TRT e TST. Certo? Ó, o quinto constitucional é a norma que prevê o quinto dos tribunais federais, estados, do DF, e será composto por membros oriundos do Poder Executivo. É errado. É advogados / o pessoal do Ministério Público. O Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros. Perfeito, são 11. Nomeados pelo presidente da República. Depois de aprovada a escolha pela Câmara dos Deputados, não. A escolha é feita, pessoal, pelo Senado. A sabatina é no Senado Federal. Tudo bem? Vamos lá, questão 14, letra A, pessoal. Olha lá. Por quê, professor? Essa questão ela vai comprar os princípios institucionais do Ministério Público. Como assim? Quem são os princípios do Ministério Público? Você vai pensar no UI. UI, que é isso? U de unidade, UI de indivisibilidade, e esse outro I de independência funcional. Dependem funcional. Certo? Então, aqui são os princípios institucionais do Ministério Público. Lembrando, o Ministério Público ele faz o controle externo da atividade policial. Tá? Então, essas questões de princípios institucionais caem muito em prova. Então, vamos lá. Conforme previsto na Constituição da República,
são princípios exceto. Então, ele quer que não é o princípio. Por isso que é a letra A. Unidade é princípio, indivisibilidade é princípio, independência funcional é princípio. Show? Questão 15. Vamos lá. Lembrando que essa aula vai ficar gravada, tá, pessoal? Aí vocês também assistem quantas vezes vocês quiserem essa revisão. Dentre as funções institucionais do Ministério Público, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O gabarito da 15 é a letra B, do jeito que eu falei para vocês, ó. Vai cair na prova. Isso daqui, cara, é repetitivo. Você está fazendo prova para a carreira policial. Então, ó, o que é que o Ministério Público vai fazer? Controle externo da atividade policial, na forma estabelecida em lei complementar. Perfeito. Olha lá, ó. Ministério Público, ele é responsável pelo quê, professor? Controle externo da atividade policial, na forma estabelecida em lei complementar, tá? Então, ele faz isso daí perfeitamente. Beleza? Ó, receber e conhecer reclamações contra membros do órgão do Poder Judiciário. Isso aqui é a atribuição do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, contra os membros, o pessoal que trabalha lá internamente. Beleza? Apreciar a arguição de descumprimento de preceito fundamental. STF, né? Decorrente da Constituição Federal. Show de bola. É isso aí, pessoal. Então, tá aí, ó. Uma das funções do Ministério Público é exercer o controle externo da atividade policial na forma estabelecida em lei. Essa daqui eu acredito que cai na sua prova. Certeza. Questão 16. Assunto Seguridade Social. Também é outro assunto que eu acho que pode cair. A Seguridade Social, pessoal, é o PAS. Previdência, Assistência e Seguridade. Ô, professor. Ajeita isso aqui. Peraí. Vamos lá. Previdência, assistência e a saúde. Isso é o que forma a Seguridade Social. Previdência, assistência e a saúde. Certo? Vamos aqui assinar a alternativa correta sobre esse assunto, ó. Sobre a questão da Seguridade Social que está dentro do edital de vocês. O gabarito dessa questão é letra A. Por quê? Vamos analisar como é que acontece esses itens aqui, ó. Nenhum benefício ou serviço de seguridade pode ser criado, majorado ou estendido sem uma fonte de custeio. Como é que tu vai fazer um serviço de seguridade sem ter de onde tirar o dinheiro? Então, todo serviço de seguridade social tem que ter uma fonte de custeio. Certo? Tem que ter uma fonte de custeio. As receitas dos estados, Distrito Federal e dos municípios destinadas à seguridade constarão dos respectivos orçamentos. Integrando o orçamento da União? Não. Ora, as receitas são dos próprios entes, pessoal. Não integra o orçamento da União. A arrecadação fica com cada ente que arrecadou. Então, não tem essa que fica com a União, não, tá? Fica com seus respectivos entidades que arrecadaram. C. Os débitos contra o sistema de seguridade social não impedem as pessoas jurídicas, ou seja, as empresas, de contratar com o poder público. Errado. Se a empresa tiver débito com a Seguridade, ela não pode contratar com o poder público. D. Constitui um dos objetivos da Seguridade, a unicidade da base de financiamento. Errado. Quando eu falo base de financiamento, pessoal, ó, dinheiro tem que vir de vários locais. Então, é diversidade. Diversidade da base de financiamento. Empresa, a pessoa física, o empregador, o empregado, todo mundo vai contribuir com a Seguridade Social, certo? Então, não é unicidade, não. Não é só o Estado que dá o dinheiro, não. São o cara que emprega, o empregador, né, o empregado, todo mundo vai contribuir. O Estado contribui com a Seguridade Social, certo? Em hipótese alguma, as contribuições sociais poderão ter alíquotas ou bases diferenciadas. É errado, pode sim. Depende, pessoal, de quem tem mais din-din, né? Quem tem mais din-din pode contribuir um pouquinho a mais.
Então, as contribuições sociais, elas podem ter bases, alíquotas diferenciadas, cálculos diferenciados de acordo, né, com a atividade empresarial. Então, o gabarito da questão, letra A, né, ou seja, eu só vou fazer um benefício de serviço de seguridade se eu tiver alguém para custear, uma fonte de custeio. Tudo bem? Então, cuidado que pode cair na prova de vocês uma questão dessa. 17. Assinale a alternativa que coincide com o que está contido na Constituição Federal do Brasil. Ó, outra questão de seguridade. Ó. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. Seguridade Social, ó, previdência, assistência e saúde, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência. Ó. Gabarito, letra B de bola. Aí, ó. Vendo aí? Questãozinha que pode cair na prova de vocês. Certo? Então, esse é o conceito de Seguridade Social. Previdência, assistência e saúde. Bom? A Seguridade, pessoal, ela é organizada com base na centralização ou descentralização? Descentralização. Descentralização, certo? Ó, tá errado esse item aqui, ó. Bom? Então, quando eu falo de Seguridade Social, ela é organizada com descentralização. União, os estados, então é dividido. A gestão da Seguridade deve ser tripartite, errado. É quadripartite, é 4. Tá? Não é tripartite, é quadripartite. Beleza? Então, os estados contribuem, o empregador, o empregado também contribui, né? Até mesmo hoje os aposentados também já passam a contribuir, né? Uma parte. Ok. Ó, a Seguridade Social será totalmente financiada por recursos exclusivos da União. Não é. A base é diversificada, pessoal. Compete exclusivamente à iniciativa privada a organizar a Seguridade Social. Errado. Não é somente a iniciativa privada, não. Todo mundo. A base de financiamento ela é diversificada. Né? Então, vai ter o empregador, o empregado, o Estado. Todo mundo vai contribuir aí com a Seguridade Social. Certo? Na Previdência, só para quem contribui, né? Agora, assistência social e saúde é independentemente de contribuição. Então, no PAS, ó, esses dois aqui é independente de quê? Contribuição. Esse previdência depende da contribuição. Tá? Depende de quem contribuir. Certo? Ok. 17, letra B. 18. Da família, da criança, do adolescente e do idoso. Professor, a questão da gratuidade nos transportes coletivos urbanos é a partir de quanto, hein? Para os maiores de? Gratuidade em transporte coletivo urbano é para os maiores de 65, pessoal. Certo? Maiores de 65 anos, de acordo com a Constituição Federal. Certo? Então, eu estou achando que pode cair uma questão dessa, da parte da família, da criança, do adolescente e do idoso. Então, a questão da a partir de quantos anos a pessoa já tem gratuidade nos transportes coletivos urbanos? Os maiores de 65 anos, né? Questão 19. Vamos lá. Ó, a Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, o respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, determinando que sejam colocados a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, ele está falando aqui das crianças, né? Dos adolescentes e dos jovens. Essa proteção abrange a questão
do impedimento para a pessoa trabalhar. Quem? Esse jovem adolescente. Antes dos 18 anos, pessoal, né? Então é o seguinte, essa questão, essa proteção vai abranger o impedimento para a admissão do trabalho antes dos 18 anos, salvo na condição de aprendiz, né? É o que a Constituição fala. Então, na questão dos aprendizes aqui, a partir dos 14 anos, ele pode, né, começar na condição de jovem aprendiz. Não é isso? Entre os 16 até os 18, né, esse período que o cara não pode trabalhar em trabalho insalubre, noturno, né? Mas abaixo dos 18 existe a possibilidade sim dele trabalhar, tá? Então essa 19 aqui, eu marquei letra C, não foi? Deixa eu apagar aqui, não é letra C não. Confundi aqui, ó. Ó, formar o conhecimento da atribuição e do ato infracional e defesa técnica por profissional habilitado. Esse aqui é o gabarito, ó. Tava até estranho mesmo, ele botou impedimento para admissão no trabalho antes dos 18. Não. Ele pode começar a trabalhar a partir dos 14 na condição de jovem aprendiz. Entre os 16 e os 18, ele pode trabalhar? Pode. Ele não pode trabalhar em condições noturnas, insalubres, certo? Então é o seguinte, o adolescente, ele não comete crime, ele comete o quê? Ato infracional, certo? E o adolescente também, ele também tem direito ao quê? Advogado, defesa técnica por profissional. Então, nesse caso, a Constituição garante essa proteção, é mais com a proteção absoluta, né? A criança e o adolescente, é aquele jovem. Então, além desses direitos dele à vida, à saúde, à alimentação, o adolescente ele não comete crimes, ele comete ato infracional. Tem direito também a um advogado. Então, o gabarito dessa questão é letra D, tá, pessoal? Então, realmente eu tinha confundido aqui. Beleza? 19, letra D. Vamos aqui na questão 20. Essa revisão anticonstitucional. Considerando a importância que o constituinte originário deu à família, diversos mecanismos de proteção à família, à criança, ao adolescente, ao jovem e ao idoso, foram inseridos no texto constitucional algum desses direitos. Quais são? Em relação à questão da família, da criança e do adolescente? É justamente a proteção do jovem trabalhador, né? Assegurando acesso à escola e proibindo-se o trabalho em condições indignas. Então, a Constituição assegura essa proteção à pessoa que é o jovem trabalhador, né? Assegurando o seu acesso à escola e proibindo qualquer tipo de trabalho em condição indigna, certo? Então, a Constituição foi lá e trouxe essa situação, certo? Então, gabarito dessa questão, letra D de dado. Não é menor de 16, né? A inimputabilidade penal é menor dos 18 anos. Tá? E menor de 18 anos não comete crime. Ele comete, de acordo com a questão aqui, ó, ato infracional. Tá bom? Então, Constituição garante proteção especial ao jovem trabalhador, assegurando seu acesso à escola e proibindo o trabalho em condições indignas. Tudo bem? O Estado, pessoal, ele pode interferir no planejamento familiar? Não pode. Tá? No planejamento familiar, o Estado não pode interferir. A indissolubilidade do vínculo matrimonial? Não. A impossibilidade de adoção de crianças brasileiras por casais estrangeiros? Também está errado. Então, a única alternativa é a letra D da 20. E a 21, assinale a alternativa correta acerca dos sistemas de controle de constitucionalidade. Professor, o que é controle de constitucionalidade? É o seguinte, pode ser que alguns façam leis ou façam situações que firam a Constituição, que estejam de encontro à Constituição. Então, o controle de constitucionalidade ele serve justamente para ser feito para acabar com essa questão de aquelas normas irem contra a Constituição. Então, é feito um controle de constitucionalidade. Certo? Então, vamos lá.
É o seguinte, o que é que acontece aqui, professor? Ó, toda vida, quando é criada uma lei, e essa lei criada pela União, né, logicamente, lá no Congresso, e aquela lei, ela foi analisada quando, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ele for analisar se aquela lei é constitucional ou não, toda vida, independente do que for, se for uma lei criada, né, pelo Congresso e entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, né, uma ADI, que a gente chama, né, ADI, o que é que acontece? O STF ele vai dizer assim: ei, União, nós estamos apreciando uma lei que vocês criaram e essa lei parece ser inconstitucional. Então, o STF ele manda citar um advogado-geral da União. No caso, como o texto foi da União, o advogado-geral da União, que é o da AGU, ele vai defender aquele ato, tá, que está sendo apreciado. Então, ó, gabarito dessa questão, letra C. Ó, pode cair na prova de vocês. Esse daqui. Quando o STF apreciar a inconstitucionalidade em tese de uma norma, de uma lei, citará previamente quem? O advogado-geral da União, que vai defender aquele ato ou texto impugnado. Beleza? Pessoal, e essa declaração de inconstitucionalidade aqui? Ela é feita só pelo STF, é? Não, pessoal, não. Pode ser feita por qualquer órgão do judiciário. Qualquer tribunal. Qualquer tribunal pode apreciar a questão da declaração de inconstitucionalidade. Tá certo? Qualquer tribunal. Não é somente ao STF, não é somente ao STJ. Então, o sistema brasileiro, no âmbito do controle difuso, ou seja, para todos, qualquer tribunal ele pode apreciar uma declaração de inconstitucionalidade. Essas questões caem demais. Aí vocês já estão sabendo aqui que cabe a qualquer tribunal fazer esse controle de inconstitucionalidade. Certo? Perfeito? Show de bola. Vamos aqui só ver aqui o restante. Ó. Estão legitimados para propor uma ADI. Quem? O presidente da República pode propor uma ação direta de inconstitucionalidade? Pode. Mesa do Senado pode? Pode também. Mesa da Câmara, governador pode também. Agora, conselhos seccionais da OAB não pode. Que, em relação à OAB, é o Conselho Geral, né? O Conselho Federal da OAB. Agora, os conselhos seccionais não pode não. Tá errado isso aqui. Então, ó, quem é que pode entrar com ADI? Governador, presidente da República, mesa da Câmara, mesa do Senado, né? O procurador-geral também. Então, essas pessoas são legitimadas para entrar com ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade. Certo? Pode ser feito por qualquer tribunal, esse controle. No caso do STF, quando é uma coisa da União, uma norma, né? Que o STF vai apreciar aquela inconstitucionalidade, tem que ter o advogado-geral da União para defender o ato ou texto que vai ser impugnado. Súmula vinculante, editada pelo STF, também pode ser objeto de ação. Não pode. Súmula vinculante não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Tá bom? Só para vocês entenderem. Súmula vinculante não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Beleza? Terminamos aqui a aula de Direito Constitucional. Aí pode ser encerrada a gravação aí, para a gente começar a parte agora de legislação extravagante.